Muitos dizem que estão dispostos a morrer por Jesus, mas quantos estão dispostos a viver por ele? Para muitos, morrer seria um alívio, e morrer por Jesus, melhor ainda. Mas quantos estão realmente dispostos a largar tudo, absolutamente tudo, por amor a ele? Morrer por Jesus é até fácil, porque você vai morrer e provavelmente você vai para a eternidade depois. Mas e agora? Como é viver para Jesus? Você estaria disposto a ser perseguido, humilhado e odiado pelo simples fato de seguir a Jesus e esperar as boas novas? Viver totalmente para Cristo é saber que, independentemente do que aconteça, Deus, o Todo-Poderoso, está conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo e nos guiando. Para onde o Senhor nos guiar, nós iremos. Largaremos tudo, absolutamente tudo, tudo que toma o lugar dele no nosso coração para seguirmos fielmente a ele. Uma passagem da Bíblia nos conta sobre um jovem rico. Esse jovem foi até Jesus e lhe perguntou como alcançar a vida eterna. E Jesus lhe falou sobre os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém e honre seu pai e sua mãe, como diz em Marcos 10:19. Esse jovem lhe disse: Mestre, tenho obedecido a todos os mandamentos desde a juventude. E Jesus, conhecendo o coração dele, olhou para ele com amor e lhe disse que ainda lhe faltava uma coisa: os bens dele. Jesus disse para que vendesse todos os bens dele e esse dinheiro o desse aos pobres, e assim ele teria um tesouro no céu. E depois que ele fizesse isso, o seguisse. Quando Jesus disse isso, o jovem ficou abatido e se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Mas afinal, qual era a intenção de Jesus com isso? Jesus pediu para que vendesse tudo e desse o dinheiro aos pobres para que o jovem rico notasse aonde o coração dele estava. Ele seguia todos os mandamentos. Porém, havia algo que ocupava o coração dele: os bens. Ele ficou triste e ele se afastou de Jesus. Não porque Jesus o rejeitou, e sim porque ele rejeitou seguir a Jesus, pois preferiu ter os seus bens em vez de negar a si mesmo, pegar a sua própria cruz e segui-lo. Bom, pelo menos foi o que aconteceu naquele momento, pois não sabemos se mais para frente ele deixou tudo para trás e se arrependeu. Todos sabemos que negar nossa própria carne não é fácil, mas não é desculpa para continuarmos a viver em pecado. Jesus nos faz o convite diariamente a pegarmos nossa própria cruz, negarmos a nós mesmos os nossos desejos da carne e segui-lo. Porém, poucos estão dispostos a fazer isso, e principalmente diariamente, todos os dias. Sem desculpas de que, amanhã eu sigo a Jesus, vou para a igreja e hoje eu sigo os desejos da carne e está tudo certo. Ele irá me perdoar. Não, não está tudo certo. Em Tiago 4,17 diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, o que você está esperando para fazer o que tem que ser feito e renunciar o que tem que ser renunciado? Concordo que tu tem o seu tempo, mas se te pedissem a tua alma hoje à noite, o que provavelmente aconteceria com você? Numa parábola, Jesus nos conta sobre um rico insensato que tinha uma grande colheita. Porém, não pensou em Deus nem nos outros. Ele guardou tudo para si mesmo, para seu próprio proveito, e não pensou em repartir com os outros o que ele tanto tinha. O que eu não sabia, porém, era que naquela noite a alma dele ia ser pedida, e tudo que ele era tão apegado ficaria para trás. Em Lucas, do capítulo 12, do versículo 20 ao 21, diz assim: Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. Essas duas passagens, ambas falam sobre riqueza, e é onde o coração das pessoas estava. Deus não é contra a riqueza. Deus não se agrada daquilo que ocupa o lugar dele dentro de você. Por exemplo, os seus pais, filhos, bens, sucesso, familiares, amigos, tudo que está ocupando o lugar dele, do seu coração. Aquele bem que possuímos e cuidamos é importante para nós, mas não pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz: ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não adianta você ser rico e não ter a Deus acima de tudo e honrá-lo com tudo que você tem. Do que adianta você ter fama, sucesso e ser desejado por todos? Tudo nessa terra é passageiro. Tudo é vaidade, atrás de vaidade. Se você não tem a Deus e Ele não tem a você, de nada adianta tudo que você construiu, pois você não construiu um relacionamento com Ele. Por isso, o único que deve ser entronizado dentro de nós é Deus. Nada e nem ninguém deve tirar a Deus em primeiro lugar nos nossos corações e nas nossas vidas. Nem família, familiares, amigos, nem dinheiro, fama, sucesso, cargo, poder, bens, nada e nem ninguém deve competir com o lugar de Deus dentro de você. Deus deve ser prioridade, o primeiro no seu coração e na sua vida. Viver para Jesus é sobre renúncias, perseguições, missões, posicionamento, obediência e submissão ao nosso Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, você pode ter certeza que tudo isso valerá a pena. Fazer parte do corpo de Cristo não é um peso, é um privilégio. Nunca se esqueça disso. Morrer por Jesus é claramente um grande privilégio. Morrer por aquele que nos salvou da morte. Porém, viver para Cristo, não há nada melhor que ser obediente ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 22 ao 23, diz: E, se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E, se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Se você é escravo das coisas deste mundo, Jesus te chama para ser liberto e para ser livre nele. E se você já era livre quando Jesus te chamou, seja escravo de Cristo, obedecendo às instruções do nosso Senhor Jesus. Se foi comprado com um alto preço de sangue, não se satisfaça com o que este mundo pode te oferecer. Você foi chamado para ser livre do pecado
e não preso nele. Deus te chama para quebrar as correntes que te prendem no pecado. Deus te chamou para ser livre. Bem-aventurados aqueles que deixam tudo para trás para viver uma vida totalmente para Cristo. Viva por Jesus Cristo. Que Ele seja tão presente e importante na sua vida como o ar que você respira. E, se for preciso, morra por Jesus. Sirva-o até o seu último suspiro. Viva por Jesus e, se for preciso, morra pelo seu Senhor e Salvador, Jesus. As perseguições podem vir, mas maior é aquele que há de vir. Jesus te ama, eu também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijos e tchau! Até o próximo vídeo.